Olá, bem-vindos a mais um Se Convida. Se Convida de julho, a gente já está no segundo semestre do ano, passou super rápido. Quero agradecer a todo mundo que tem curtido a página, o programa, acompanhado, compartilhado com os amigos. Está sendo muito legal estar nessa nova plataforma. E como vocês sabem, né, quem não é novo aqui, o Se Convida, ele tem o apoio da Sonegal Mulher Preta e também da Livraria Casa da Árvore. São os dois parceiros nossos, né, que presenteiam os nossos convidados, cedem espaço para as nossas gravações. E hoje eu estou aqui com Alex Andrade, nosso convidado do mês de julho, que eu vou apresentar rapidinho para vocês, mas depois vou deixar ele falar. A conversa vai ser boa, eu tenho certeza. O Alex é escritor e arte educador. Foi um dos 20 semifinalistas do Prêmio Oceano de Literatura de 2023. Isso é muita coisa, gente. Com o romance Para os que Ficam, editado pela Confraria do Vento, em 2022. Ele nasceu no Rio de Janeiro e escreve desde pequeno. Publicou os romances Antes que Deus Me Esqueça, Longe dos Olhos, Para os que Ficam e os livros de conto A Suspeita da Imperfeição, As Horas, Poema, Amores, Truques e Outras Versões, e os livros para a infância, O Gigante, A Menina que Entrou na História, A Menina e a Sapatilha e o Menino e a Chuteira, que é um livro 2 em 1, A História do Menino, O Pequeno Hamlet e A Galinha Malcriada. Em setembro de 2024, vai lançar o seu romance Meu Nome é Laura, que, gente, nem conto. Aliás, vou contar. Que traz, segundo as palavras do premiado escritor Alexandre Vidal Porto, um livro sensível e comovente e muito bom de ler. O livro trata da construção de uma identidade. E também o infanto-juvenil O Menino e as Ideias, que vem pela editora Pede Palavra. Bom, vou ficar por aqui, vou deixar o restante para vocês conhecerem o Alex durante a nossa conversa. Eu queria que você começasse, Alex, vou começar meio de trás para frente, começando sobre o livro que está chegando. Como é que foi esse seu processo de escrita do Meu Nome é Laura? Bom, primeiramente, agradecer o convite, esse bate-papo legal, né? A gente aqui nas entrelinhas já conversou bastante, já riu, e é muito legal essa iniciativa. Parabéns, Simone. A Simone é uma pessoa que eu admiro muito. Prazer mesmo estar aqui. Meu nome é Laura, surgiu de uma convivência com a descoberta de uma identidade, né? Eu convivo com uma pessoa, né, da minha família que tem essa questão, que está vivendo essa questão de descobrir essa identidade. E então eu precisava colocar isso, porque eu acho que quando você é escritor, você tem que ter um sentido para você escrever a sua história, né? O meu sentido é fazer com que as pessoas reflitam sobre situações. Então, cada livro que eu escrevo fala sobre um assunto que traz a reflexão do leitor. Eu acho que a gente precisa colocar, como a gente tem o dom da palavra e de colocar isso no papel, a gente precisa de assuntos que sejam inerentes à sociedade e que façam com que o leitor perceba e entenda e reflita e também saiba que existem essas situações. Então, Meu Nome é Laura é sobre a questão do nome, da importância do nome que a pessoa trans, que está fazendo a transição, tem, que é importantíssimo que esse nome seja claro. Então, por isso o nome se chama Meu Nome é Laura, com essa firmeza mesmo. Então, esse livro nasceu dessa convivência, desse momento que a minha família viveu e traz uma história delicada. Eu quis trazer uma história delicada, uma história bonita, de descobertas. Eu acho que esse momento da transição, principalmente quando se é criança e vai se tornando adolescente, vai descobrindo a sua sexualidade, é um momento muito, muito conturbado para a pessoa. Muitas pessoas não entendem ao redor, mas só quem entende é quem está vivendo, né? Então aí tem o lugar da fala, né? E eu acho que é importante que a gente leia isso para a gente tentar entender o que se passa dentro da cabeça da pessoa que está sofrendo, que está vivendo, que está vivenciando essa transformação, essa mudança. Então é isso. O Meu Nome é Laura. Eu comecei a ler o livro, né? E me chamou a atenção algumas coisas na história. Eu ainda não terminei de ler. Vou terminar hoje. Depois dessa conversa, não tem como não terminar de ler o livro hoje. Mas me chamou a atenção a sua escolha de estrutura narrativa que dialoga exatamente com o tema do livro, né? Eu queria saber como é que você escolheu seguir por esse caminho e o motivo, né? Assim, como é que foi? Se já foi assim desde o início, essa forma de escrita, ou se você foi encontrando ao longo do processo de escrita início, do livro? Acho que já de início, né? Na verdade, a gente estava conversando agora há pouco, né? Sobre essa questão. Então, eu quis trazer um pai que aceita que
que acolhe, né? Porque geralmente a gente vê na sociedade que as mães é que acolhem mais, mas existem pais que acolhem também. Então a figura do masculino contando essa história é importante para mim, é importante para as pessoas que estão lendo, que existem também, né? A gente não pode também demonizar a figura do pai, que o pai que não acolhe. Existem pais que acolhem também. Então eu quis trazer essa figura masculina contando essa história justamente para ter um contraponto com o que acontece no dia a dia que as pessoas conhecem. E a gente saber, existem pais que acolhem, pais que são carinhosos, pais que têm esse afago, sensíveis, né? Então, essa foi a minha proposta. O livro está dividido em 3 capítulos, e cada capítulo tem um nome, e o final é o último capítulo é o que dá o nome ao livro, porque é essa a importância do nome. Eu achei essa estrutura do livro bem interessante, especialmente porque é como se os próprios capítulos atravessassem a transição da personagem, né? É exatamente isso, né? Na verdade, começa ali com o pai, e aí ele tem essa expectativa do filho, e o que acontece nessa expectativa do pai é que nasce o filho, e ele fica ali naquela expectativa, e depois ele vem, e se você percebeu na história, o menino, ele não tem voz, né? Ele não aparece, ele não tem voz, então ele só vai ter voz, na verdade, quando ele consegue fazer o que ele deseja, que é ser Laura. Eu tô te perguntando, tocando nesse assunto, para entrar na questão do trabalho do escritor, né? É super difícil encontrar a voz de quem vai contar a história, né? Estruturar, né, o livro a partir... Porque às vezes a gente tem a ideia, sabe a história que a gente quer contar, mas como contar essa história, né? Quem vai ganhar a voz? Que estrutura narrativa eu vou usar? Eu queria que você contasse um pouco de como que é a sua rotina, de uma forma geral, né? Esses livros que estão aqui ao meu redor são todos livros escritos pelo Alex. Como é que é a sua rotina? É difícil, como né? escritora, assim. Você, como escritora, sabe que é difícil a gente encontrar uma voz, né? Uma voz narrativa que seja crível, né? Então, isso já aconteceu no Para os que Ficam, que é o livro anterior ao Meu Nome é Laura, e que é um livro na voz narrada feminina. E eu, como uma figura masculina, tive a coragem, né, de colocar a voz feminina. Então, na história do Meu Nome é Laura, é mais complicado ainda, porque, na verdade, tem a voz do pai, tem uma voz que não é do pai, nem do filho, nem da mãe, que é do terceira pessoa do narrador, e tem a voz da Laura, que aí ela surge. Então, são 3 etapas. E foi dificílimo, porque a gente precisa fazer com que essa história seja real. E que o leitor, quando lê essa história, ele tenha, né, a sensação de que é, de fato, uma história real. Que isso é, nossa, tem que convencer o leitor, tem que fazer com que o leitor acredite naquilo que você está falando, que aquele personagem seja real. Então é muito complicado. Então você faz um exercício. Como eu já comecei na voz do pai, eu ficava assim, será que essa voz do pai, no primeiro capítulo, depois passa para a terceira pessoa? Será que isso vai funcionar? Será que no terceiro capítulo, que é Laura, que é a voz, que já é outra voz, que não é do pai nem do narrador, é a voz da personagem? E aí eu fui com a intuição. Simone, não tem como, cara. Não tem como. Tem que botar a intuição. Desculpem os estudiosos, os manuais de como escrever seu romance. Mas tem, gente. Tem intuição, sim. Porque, assim, Para os que Ficam, eu comecei escrevendo na terceira pessoa. E aí fui. Quando eu parei, eu falei, não. Isso não tá real. Aí eu falei, cara, como é que eu vou escrever na voz feminina, se eu não sou uma mulher? Mas aí eu usei a minha memória afetiva, eu usei o meu trabalho como ator, eu estudei teatro durante muito tempo, mas aí eu falei, cara, eu vou fazer na primeira pessoa, meu nome, Para os que Ficam, vai ser essa mulher contando essa história, e ficou muito real. As pessoas falam, nossa, se não tivesse o seu nome na capa, eu teria a certeza de que era uma mulher que estava escrevendo essa história. Ai, que bonito. Aí eu falei, nossa, e foi uma escritora de Belo Horizonte, a Leida Reis, quem falou isso. Ela disse, a gente teve um encontro lá em Belo Horizonte, ela falou, olha, Alex, se seu nome não tivesse na capa, eu teria certeza de que foi uma mulher que escreveu. Eu falei, nossa, que legal. É trabalho, né, Alex? É trabalho. Eu acho que isso é uma das grandes dificuldades que a gente tem no nosso mercado, né? Porque é um trabalho, não nos sustenta financeiramente, plenamente, né? A ponto da gente, a ponto de ser possível que a gente faça só isso. Tô falando da gente, não tô falando de todos os autores, né? Feliz do autor que já está nesse lugar de exclusividade com o seu ofício de escritor. Mas não é simples, né? Não é simples. Consome, demanda tempo, demanda dedicação. E
Como que você concilia, né, a sua vida de arte educador? Você é professor de teatro da criança. De teatro, de educação infantil, né? E como é que você concilia esses dois ofícios? O quanto de tempo você consegue dedicar para a escrita dos seus livros? Se você separa, se é tudo meio misturado? Como é que é o seu dia a dia? Eu consegui fazer um organograma dos meus horários, né? Que eu não trabalho de manhã. Por quê? Porque eu escrevo de madrugada. Eita! Então, se eu tivesse que dar aula de manhã, eu seria um corpo inerte dentro de uma sala de aula, com criança de 3 anos gritando para tudo quanto é lado, e eu ali na sala de aula dormindo, né? Então, o que eu fiz? Eu organizei meu horário para que trabalhasse só à tarde, né? Eu vou até às 7 horas, eu dou aula de teatro livre, até às 7 da noite para criança pequena, de 3, 4, 5, 6 anos, e 10 horas quando eu já tô relaxado, porque também tem isso, né? O trabalho na escola cansa. Aí eu chego com a cabeça a mil, porque é muita informação, eu tenho que tirar aquele 30 minutinhos de soninho, que a cabeça tá ali, com aquela gritaria, aquela confusão na sala de aula, e aí volto para casa e faço tudo que eu tenho que fazer em casa, que eu sou organizado, tenho que organizar a casa. Aí eu chego e sento. Aí, às vezes, eu brigo comigo mesmo, porque eu não tô com vontade de escrever. Aí eu falo, não, porque é muito cansado. Você falou, é desgastante, mas é desgastante emocionalmente. Sim, também. Né? Porque você entra no personagem e você começa a viver aquelas emoções. Então, quando eu, por exemplo, acabei de escrever o Para os que Ficam, que é uma personagem complexa demais, né, chamada por uns de uma personagem não confiável, porque ela faz um redemoinho de emoções, de situações, ela cria e ela conta isso e a gente entra dentro da viagem dela. Quando eu terminei de escrever, eu estava sentado no sofá 3h30 da manhã e aí com o laptop no colo, e aí eu parei e comecei a chorar, sabe? Porque o livro é todo água. Ele fala muito dessa... Tanto que a capa é uma mulher mergulhando. Sim. Então, é tudo é água. Ela fica presa no banheiro, o chuveiro ligado, a bica ligada. Então, é muita água. Então, você desagou. Eu desaguei. Desaguei junto com o personagem. Então, é isso. Meu nome é Laura, já foi mais delicado, foi mais bonito, porque é o florescer de uma identidade. É o florescer, ele brota amor. Né, dessa personagem da Laura. Então ele tem essa delicadeza. Eu quis escrever com essa delicadeza, de fazer com que essa personagem, com todos os percalços que tem, que não é fácil, mas com todos esses percalços, eu quis colocar delicadeza, tanto que se percebe ali naquele capítulo, no segundo capítulo, que em momento nenhum, com o mundo inteiro contra ela, e ela assistindo, porque o que ela tem? Ela tem a certeza do que ela quer, que ela vai ser uma mulher e vai ser a Laura. Então, pode vir o temporal, o vendaval, pode vir a cachoeira, pode vir tudo que tiver que vir, mas ela vai ser aquilo que ela quer. Eu me apoiei nesse desejo, nessa certeza. E então, aí em volta da Laura, só tem flores, música, poesia, delicadeza e amor. É engraçado você falando do Meu Nome é Laura, né? Na sua perspectiva da escrita, porque na minha perspectiva leitora é completamente diferente, assim. Eu percebo toda a delicadeza e uma sensibilidade enorme na sua construção. É muito musical. Você enche essa história dura de poesia, né? Através da música, dos livros que você coloca dentro da história, da relação desse pai sensível com a história do filho, né? Que no final vai ser a filha, mas é uma história bem dura. É bem dura, É uma história bem dura, né? É bem dura. Especialmente porque a gente sente, né, pela sua própria construção narrativa, a gente já sente a dificuldade desse personagem com o seu pertencimento, né? Você falou de identidade, mas também tem a questão fortíssima, que é o pertencimento, né? Desde o início da história dele, né? A gente sente como se ele não fosse personagem da própria história, né? Sim. Até ele se encontrar nesse caminho que ele faz, né? Enfim, mas eu tô muito mexida com essa história que é a última do Alex que eu li, mas eu quero falar o quanto, né, desse seu trabalho te traz para essas histórias que você constrói para esse seu público que está no seu dia a dia, né? Sim, muito, né? De trabalho. É um aprendizado constante. Eu costumo dizer que eu não ensino nada, eu aprendo muito mais da sala de aula. O primeiro foi o Gigante, Alex? Isso, o Gigante. Na verdade, tem outros livros antes do Gigante, né? Mas a gente trouxe só esses principais aqui. O Gigante foi uma parceria com a Patrícia Mello e com a editora Quase 8. Fala justamente
da história que a gente vê no mundo dos adultos, que a gente pode mostrar para as crianças. Que, na verdade, esse gigante, ele é temido, ele é assustador, todo mundo tem medo dele, ninguém quer chegar perto dele, ele vive escondido na gruta e tem essa fama de mal, essa fama de cruel, de terrível. E quando ele realmente aparece, ele é um gigante delicado, doce. Então a fama dele é que prejudicava a imagem dele, na verdade, né? Então, assim, quando a gente descobre... Acontece isso muito com a gente, né? Ai, linda essa imagem. Patrícia Mello caprichou. A Patrícia é demais, né? Eu adoro. Patrícia e Fábio, que dupla. E eu tive o prazer de trabalhar com os dois. Eu tenho um livro que Patrícia ilustrou, mas ainda não foi publicado. Opa! José Prado, olha isso, hein? Eu cantei muito José Prado para ele me publicar. Ai, gente. É linda, a Patrícia é muito sensível, né? Muito, né? Olha isso. É a cena em que o gigante aparece como ele de fato é, e que o domador, que era grande, fica pequeno diante da delicadeza do gigante. E o domador quer que ele assuste as crianças. Ele não sabe assustar. É muito interessante. E aí tem o Fábio Maciel, né? Com essa parceria também muito legal, que é um livro que tem... O Fábio, que eu acabei de mencionar. Porque Patrícia e Fábio são um casal que trabalham com ilustração e projeto gráfico, enfim. Eles estão sempre surpreendendo. A edição nova que Patrícia ilustrou do livro da Estela Maris, que é um livro de cabeceira. Gente, me fugiu o nome agora. Eu vi o livro, sei qual é. Ai, gente, que ilustração. Lindo, né? É lindo. Eu tenho a edição original e tenho a edição ilustrada pela Patrícia. Lindíssimo. Fábio idem. Fábio tem um livro que é uma cobra, assim. Sim, Rai Cobra. Rai Cobra. Rai Cobra, eu tenho esse livro. Gente, é muito legal. É muito legal, cara, né? É muito bom, né? Eu fico e você sabe criança que com esse livro, Rai Cobra, ele foi um dos primeiros livros com essa tendência de se abrir, assim, e agora tem vários. Né? Agora tem vários. E vai ter uma nova edição, pelo que a Patrícia me falou, vai ter uma nova edição do Rai Cobra. Que legal. O Rai Cobra é lindo. Lindo. É lindo mesmo. O Fábio trabalha com zine, né? Então ele tem essa coisa... Ele tem uma coisa manual, assim, que ele traz para ilustração, que é muito legal, né? Quando eu li a biografia do Alex, eu falei disso, que é como se fossem 2 livros, né? E é muito legal, porque é a história de uma menina que tem uma sapatilha e que os pais querem que ela seja bailarina e ela não quer ser bailarina. Ela quer jogar futebol. E do outro é a história de um menino que quer ser bailarino, mas ele tem uma chuteira, porque os pais querem que ele jogue futebol. Então, o que é de menino, o que é de menina, né? Não existe isso de menino e de menina. E isso aqui, muito na escola eu trabalhei com os meus alunos. Porque na escola tem aula de balé, e aí você vê os meninos, quando abrem a porta da sala de balé, eu levo eles lá. E eles ficam assim, olhando, mas é um universo proibido. Proibido triste, né, isso? Proibido por quê, né? E as meninas jogam futsal, jogam futebol. E isso é importante, que os meninos também possam fazer balé. Eu acho que a gente tem alguns avanços nesse sentido, né? Mas ainda pouco para quem já está em 2024, né? A gente já está em 2024, né? Ainda tem muito... A gente já podia ter... Muita dificuldade, né? A gente podia estar mais tranquilo com essas questões de gênero, né? Especialmente na infância, ainda são tratados de uma forma muito binária. Né? Ainda 0-1. Ainda é muito. É de menina, que é de menino, isso, ainda é muito código de computador. 0-1. Eu acho que as meninas menos. As meninas menos. As meninas são mais audaciosas, elas circulam mais, elas vão para ali, para cá, elas conseguem fazer com que essa barreira se esvaia. Mas os meninos não, já ficam ainda engessam um pouquinho. Então, a gente, como educador, tem, né, essa possibilidade de trazer novos olhares, né? Com cuidado, com toda a delicadeza. E de mostrar, olha, aqui a história do menino que quer dançar balé. O menino dança balé. O que é o balé? É um teatro dançado, com dança, com música. Então, no teatro não tem... Os meninos fazem teatro. No teatro não tem o personagem do rei, não tem o personagem do lobo. No balé tem a história da Chapeuzinho Vermelho. E aí vai ter o lobo que vai dançar. Vai ter o caçador que vai dançar. É isso. É só desmistificar. É quebrar, né, com essas imposições, né, com essas coisas que são colocadas como verdade, né? Sim. E a questão do corpo, né? Que a gente tem que trabalhar essa questão de que a menina, ela tem essa coisa de se expandir mais, o menino já vai, né, enrijecendo, vai endurecendo, e aí a gente precisa fazer com que eles descubram o corpo deles também. Né? Porque tem uma imposição social no gênero masculino, né, que é da força, do não poder chorar, né, que é não ser delicado.
Então, tem toda uma questão que socialmente é colocada para um gênero e para outro, que vai tolhindo essas possibilidades de expansão, né? A gente, sim, pode ser delicado para algumas coisas e bruto para outras, e tá tudo bem, né? E você tá me lembrando o Meu Nome é Laura, né? No início do livro, que tem essa questão do menino que chega da escola, ele foge da escola, ele fugia muitas vezes da escola, porque ele era uma criança diferente. Sim. E tem um momento que ele diz pro pai, os meninos acham que eu sou esquisito, porque ele tem outro jeito. A literatura, ela não está a serviço de nada, mas ela pode servir para tudo. Para muita coisa. Então é muito bom a gente poder trazer assim, essas leituras para as crianças, para que elas, sem moralidade, né? Sem a preocupação de... A literatura não é para ensinar nada, mas... A moral da história. Sim, pelo amor de Deus. A moral da história. Não, socorro. Mas eu acho que é legal, assim, nessas imagens, né, que às vezes a ilustração mesmo já dá conta da conversa. A ilustração já fala por si, né? Porque a ilustração é uma narrativa, né? Então, às vezes, a criança, só de olhar aquela proximidade, aquele menino que está na ponta do pé com a chuteira no pé, mas na ponta do pé porque ele quer ser bailarino, e o contrário, né? A menina que está ali brigando para poder fazer o que ela quer. Só essa possibilidade, né, do diferente, né, porque, eu posso não querer isso, mas eu sei que se eu quiser tá tudo bem, né? Então, são essas conversas, né, que as histórias Na verdade, a gente pode tudo, né? Sim, as histórias vão trazendo conversa, tudo, né, o tempo inteiro. Eu acho que a literatura tem esse poder de fazer com que a gente amplie nossos horizontes, né? E dialogar temas que às vezes são duros, né? Às vezes os pais, né, tem dificuldade de falar sobre determinados assuntos com as crianças, acho que as crianças não vão compreender. Eu acho completamente contrário. Mas as pessoas têm esse direito, né, de preocupação. Meu filho, como é que eu vou falar da morte com meu filho? Né? Como é que eu vou falar de separação? E às vezes a literatura traz histórias incríveis. Muito. Né? Assim, que vão desconstruir todo esse medo, né, do adulto de dialogar com a criança, que vão trazer essa possibilidade de comunicação para um outro lugar, muito mais fluido, né? Eu sou um devorador de livros infantis, né? Não só porque eu trabalho com educação infantil, não. E nem porque eu escrevo para literatura infantil também. Mas é porque eu gosto. Porque tem livros que são incríveis. Que tem histórias, justamente, que você está falando. Que mostram caminhos que você diz, meu Deus, como é que eu não pensei nisso? Que loucura, né? É lindo. Isso é possível. Então tem cada livro assim que é Não, às vezes eu falo, gente, esse livro não foi feito para criança, não é possível. E eu acho que os livros infantis, talvez pela narrativa ilustrada, né, eles têm uma beleza, um encantamento. Você pega o livro, esse seu livro, vamos falar desse aqui. Achei o máximo, assim, essa pegada que ele tem. Que me levou para um lugar que eu amo, que é gibi. Nossa, eu cresci lendo gibi, eu amo gibi. E os meus filhos leem muito mangá. E esse livro tem essa pegada meio misturada, né? As letras mudam, né? As formas. Uma ilustração que parece meio descompromissada, assim, né? Meio rabisco, feito por criança. Que invade, né? Que meio que se mistura, né? Que o texto invade a ilustração e vice-versa. Eu queria que você falasse um pouco... Então, de como veio essa ideia. Essa ideia foi, na verdade, um convite da editora Quase 8, né? Que da maravilhosa Tati. Da Tati e Kelly, da Patrícia Capella, que elas estavam querendo ampliar a idade das crianças, né? Literatura infantil. Esse aqui já pega um pouquinho mais velho, né? 6 primeiros leitores. 6, 7, 8, 9, 10 anos, né? E aí, elas falaram assim, você não quer fazer um livro? Aí eu falei, cara, mas se eu escrevo para criança e para adultos, aí já tá aqui, né? Aí eu falei, esse meio do caminho, né? Esse meio do caminho, que é difícil, né? É difícil. Que são leitores, que a literatura infantil é bem exigente. Nossa, nem fala. É muito exigente. Aí eu falei, cara, vou fazer, fui pesquisar, fui ver. Porque, assim, esse livro, nesse formato, tem muito livro gringo. Sim, traduzido, né? Diário de Banana, Casa da Árvore, com 3 andares, 14, 18, 20, né? Aí eu falei, cara, legal. Eu fui dar uma olhada nesses livros e falei, vou fazer essa pegada. Aí me juntei com o Beto Caldeira, que é um amigo e ilustrador também, designer. Beto. E falei pra ele, Beto, a gente vai fazer um livro em conjunto.
vou trabalhar junto com você. Foi um livro trabalhado junto mesmo, porque assim, eu falava assim, bota aqui a ilustração aqui, esse texto grande, esse texto pequeno, vamos fazer dessa É bom maneira. que ele, como designer, foi meio que fazendo um projeto gráfico junto com a tua Exatamente. escrita, né? Legal. A gente foi botando o livro desse formato. Aí eu falava assim, olha, aqui esse A dela, cruza a página. Entendeu? Pra ficar bem... Né, e você, com essa coisa de teatro, né? Pra o livro sair da página, deve ter sido ótimo fazer, né? Porque meio que extrapolou, né? E aí a gente botou. Só que esses livros, Capitão Cueca, Casa da Árvore, eu acho que eles têm uma coisa mais do humor, né? Uhum. É interessantíssimo, gosto pra caramba, mas tem muito do humor. O Casa da Árvore tem muito humor, é muito interessante. Mas eu quis trazer um assunto que fosse mais sério, mas que não perdesse o humor também. Que é a história de uma menina que é apaixonada por livros. E ela ama livros e ama a biblioteca. E ela descobre que as bibliotecas estavam acabando na cidade onde eles moram. Que pode ser Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Natal. Porque está acabando em todos esses lugares, né? Pode ser qualquer cidade, tanto que não tem o nome da cidade aqui. Não é um livro regional. É um livro do mundo, né? Uhum. E essa menina, ela quer descobrir quais são as bibliotecas que estão acabando. E eles descobrem, através do Mapa Mundi. Olha isso, onde eles vão pesquisar e vão descobrindo na região lá e descobrem uma biblioteca na zona oeste da cidade que está desativada. E eles pedem ajuda a professores de português para ir até a biblioteca. Forjam, desculpa, rapaz, forjam um bilhetinho de um passeio e vão os 3 amigos. A Clara, o Rafael, o Rafa e a Valentina. A Clara é apaixonada por livros desde pequena, devoradora de livros, comia livro de pano, de tecido, tudo. O Rafa, apaixonado por dinossauros e histórias e ciência e tecnologia. E a Valentina, apaixonada por celular e fazer selfie. Então, esses 3, com cada um com são super best friends, né? Super amigos. E eles vão com a professora, só que chegando na porta da biblioteca, a Valentina esqueceu o carregador do celular. E faz um escândalo. A professora, desesperada, resolve deixar os 3 ali, olha aqui. E vai buscar o celular de carro. Fala, fiquem aqui os 3, não saiam daqui. E eles descobrem que a biblioteca está aberta. E aí eles entram. E aí aquele mundo se abre. Falar para uma criança, fica aqui, é o mesmo que dizer. Exatamente. Pode sair. Exatamente. Não culpa a professora, tá? Não. A professora tem culpa nenhuma. Isso foi só uma estratégia do autor para deixar as crianças irem. Deixa eles irem. Tá tudo bem. Entram na biblioteca, cara. E aí eles descobrem aquele mundo imenso. Só que as estantes, as paredes todas vazias, não tem nenhum livro. Só uma goteira. Então acontecem muitas cenas engraçadas. A Valentina cai dentro de uma caixa vazia, aí fica o eco, eles brincam com o eco e tal. E quando eles descobrem lá no porão, uma porta escrito proibida a entrada. É engraçado que essa parte, eu faço muita contação de história em que eu trago as crianças para dentro da história também. Então a minha contação não é pegar o livro e contar, eu faço com a experiência da sala de aula de teatro, eu faço com que eles virem um personagem. Então eles literalmente entram na história. Aí é muito engraçado porque quando eu pergunto assim, gente, eles encontraram uma porta que está escrito proibida a entrada. O que vocês vão fazer? Vamos entrar. Aí eu falo, não, peraí, mas tá escrito proibida a entrada, não pode. Não, a gente vai entrar. E as crianças falam. Legal. Aí eu pergunto pro público, gente, mas tá escrito proibida a entrada, vocês acham que eles têm que entrar? Aí todo mundo, sim! É muito engraçado, cara. É muito bom. E aí eles entram e descobrem que os livros estão lá dentro. Pilhas e pilhas de livros. E um livro enorme cai e eles são, né, como eu te falei, a velha história de ser capturado por um livro. Eles são sugados para dentro do livro e eles vão para a história do início do mundo. Até desembocar, passam pelo Egito, a construção das pirâmides, pela pré-história, passam por várias situações, vão até na história da Sherazade. Claro que, né, de uma forma mais leve, que a Clara, ela é uma menina que gosta de história, ela descobre que o rei, ele manda as princesas, depois que ele casa no dia seguinte, que ele tá magoado, né? Ele manda pro jardim dos esquecidos. Não mata a princesa. Fica no jardim. E aí ela descobre a Sherazade. A Sherazade tá indo lá para casar com o rei. E ela conta, não, você não pode ser rei e tal. E aí a Sherazade convida a Clara para ouvir história junto com o rei. E é ali que começa a história. Legal. E depois eles vão... Aí a Sherazade ajuda eles com cavalos, eles vão embora e chegam na cidade do Don Quixote de La Mancha, na Espanha. E quem é o Don Quixote? É um cara que é apaixonado por histórias, né? E que é tão vidrado em histórias que ele chega a entrar nas histórias. Como quem? Como a Clara. E ela vê ali o espelho dela. Você agora revelou aí que tem uma coisa que você
traz tanto no livro adulto quanto no livro infantil, né? Que é trazer outras referências para dentro Sim. da sua história, né? Então, na verdade, essa menina que entra na história, ela não está entrando só na própria história, ela vai acabar entrando na história dos outros. de outras literaturas, histórias, né? E nos seus livros adultos você também faz muito isso, né? Uhum. De onde vêm essas referências, as músicas, as leituras que você coloca, são leituras suas? Eu vi no Meu Nome é Laura que você trouxe um romancista da época de Tolstói. Sim, é o Gorky. Gorky, Gorky. Gorky? É Gorky. É o Gorky. Máximo Gorky. Isso. Eu falei, nossa! Porque eu já tava viajando na música, né? Uhum. Que eu não vou dar spoiler aqui demais. Aí quando você mergulhou no livro, agora você falou de Sherazade, de outras literaturas, Dom Quixote. Eu falei, tem um gosto por isso de atravessar, né? Aqui no poema, em todos eles não, tem, aqui né? também tem. Aí tem também. Tem. O poema tem mais, né? Porque o poema, na verdade, não é um livro de poemas, é um livro de personagens em que os poetas fazem parte da história desses personagens. Então começa com o Minhas Noites com o Rimbaud. E aí é um senhor que mora numa Serra de Petrópolis, ele foi criado pela avó, que era professora de literatura francesa, que inseriu na vida dele a poesia do Rimbaud e do Verlaine. E aí esse homem, apaixonado pelo Rimbaud, esse senhor, pela literatura, tem um gato chamado Rimbaud. E uma casa vazia em frente. Tem uma noite de surto dele, né, na verdade. Ele escuta a música de Chopin, que é uma música que ele ama, né, Noturno, que é a minha música preferida. Ele escuta Chopin e ele vê que naquela casa abandonada tem alguém andando. E ele vai como se fosse levado e chega lá e ele vê aquele menino, como é descrito, o Rimbaud, lindo, 20 e poucos, 17 anos, um poeta, lânguido, lívido, né, tomando o seu absinto e com toda aquela leveza, né, que não tinha nenhuma leveza, Rimbaud, mas pro homem tinha. Ele ali, ele tem um caso de amor com o Rimbaud. É tudo uma ilusão, e aí eles falam poesia. Nossa, eu abri, por acaso, que a gente está falando muito do seu processo de escrita, né, das suas histórias, e aqui no livro poema tá assim: no escritório de ser inútil, passo horas descascando palavras. Vou até o caroço delas. Ontem levei a palavra alma para descascar. Descobri que é uma palavra linda, escura e de olhos baixos. Manuel de Barros. Tão lindo isso, gente. Cara. Isso é lindo demais. É muito lindo. É muito, muito bom. Tem um conto da Adélia aí que eu acho lindo, que é Adélia e Eu, que é a história de uma mulher que ela tá em casa, uma vida normal, como a Adélia escreve, né? Ela tá em casa, o marido e os filhos estão se arrumando para sair, o marido para o trabalho, os filhos para a escola, e ela fica sozinha, e ela vai para a cozinha e senta, e na mesa tem o feijão em que ela fica selecionando o feijão bom do feijão ruim. E de repente Deus senta ao lado dela e pergunta por que ela está selecionando o feijão bom e o feijão ruim. E aí ela começa a conversar com Deus. É a história que... E aí tem o poema... É a Adélia e ele, né? E a Adélia e ele. Que aí ela tá conversando com Deus. E que a Adélia sempre fez isso muito bem, né? Cada conto tem um poema que entrelaça a vida desse personagem, entendeu? Tem Leminski... Essa aqui, né? Tem Leminski, tem Paulo Tati, tem Mário Quintana, Manuel Bandeira. Você está dizendo que seus livros é quase um manual de leitura. Leia comigo, leia com Alex Andrade. E aqui tem, Eu queria que você falasse um pouco desse livro. Eu lembro que quando eu comprei esse livro, eu falei a gente se encontrou na Flip. Sim. E aí eu falei com você, depois, a gente se encontrou na Flip, eu comprei esse livro. E eu me lembro que depois que eu encontrei com você, que eu já tinha lido o livro, eu te contei que eu demorei um tempão para ler o livro por conta dessa capa. Ah, sim. Que eu não consegui abrir o livro por conta da capa. Eu fiquei fissurada nessa capa. E você falou, mas por quê? Eu falei, cara, eu não consegui explicar até que eu abri e consegui devorar. Consegui ler, né? Consegui ler. Que é uma história de solidão, né?
A história total de solidão. É. Porque, na verdade, é uma relação por aplicativos de celular. São homens gays, Sim. né, em busca de o amor, do sexo fácil, né? Aplicativo que você encontra uma pessoa que está a 100 metros, a 200 metros de você, e marca o encontro e é sexo, só sexo. E, de repente, essa personagem, ela, na verdade, é uma pessoa muito solitária. Muito sozinha, né? Não, e aí é engraçado que às vezes a gente se prende numa capa, a capa causa alguma coisa na gente que a gente não sabe explicar. Depois você lê, né? E você volta a capa, né? Volta aquela imagem, aí você vê o sentido, né? Assim, a editora Confraria do Vento faz um trabalho maravilhoso de edição, de escolha da capa. É muito engraçado, porque eles me dão primeiro a opção que eles gostaram muito. Eles falam assim, olha, a gente amou o Vitor Paes e a Carla Mello. Eles falam assim, a gente amou essa capa. A gente tem mais 2 opções, mas a gente tem certeza que vai amar essa capa. Mas não é imposição, não. É porque eles sabem, a gente trabalha já... É a conversa. No 5º livro. Juntos, né? O Antes que Deus Me Esqueça também é da Confraria. É da Confraria do Vento. São 5 livros, agora a gente está fechando o 5º livro, na verdade, né? E esse aqui tem também, né? É o Hemingway. Começa com o Hemingway. E eu queria falar do menino que vem agora, né? Eu queria que você falasse, queria te fazer uma última pergunta, assim, né? Sobre a questão de recorte de gênero nos livros, né? Se isso é uma coisa que cobram de você como narrativa, ou se você se cobra esse lugar de escrever narrativas LGBT, de ter essa preocupação de se colocar num lugar de narrativa de gênero, né? E depois que você contasse das novidades. Né? Então, não me cobro, né? Nunca me cobrei sobre isso, mas eu acho que é inerente, né? Eu tinha muita dificuldade no início. Eu tenho um livro mais antigo que esse, que não está aqui, e que eu fiz um livro todinho de contos, e o último conto era um personagem gay, estava escondido lá no final. Parece que eu estava querendo esconder das pessoas esse conto. E é um conto lindíssimo. E aí depois, com o tempo, eu fui relaxando em relação a isso, porque, na verdade, a gente não pode esconder isso, né? A gente tem que trazer esse personagem vão brotando. Eles brotam em todos os livros, eu acredito que tenham esse personagem que seja LGBT, que é importante ter. Porque faz parte da nossa vida, né? Então, isso acontece naturalmente. Não me cobro, não. No Antes que Deus Me Esqueça, por exemplo, tem uma personagem que é uma travesti, que chama-se Marlene Dietrich. Não é Marlene Dietrich. É uma música da Marlene Dietrich, o nome dela. É o nome de uma música. É o apelido da Marlene Dietrich, eu não vou lembrar agora. E ela dubla a Marlene Dietrich. Eu acho esse personagem incrível, dava um livro inteiro só dele. E então não tem cobrança, porque esses personagens são encantadores e fazem parte mesmo. É natural. Isso é muito bom. E falando das novidades, a gente tem agora Meu Nome é Laura, que sai em setembro, né, pela Confraria do Vento também, que é um livro que eu tenho um carinho muito grande por ele. Acho que é importantíssimo a gente tocar nesse assunto. Eu não tô com essa questão do lugar de fala. Eu estou contando uma história e, como contador de história, me vejo no direito e no dever de contar essa história. Acho que é importante para a gente, né, mostrar para as pessoas o quanto é importante falar sobre esse assunto, necessário nesse momento. Né? A gente é o país que mais mata pessoas trans. Então, é importante a gente saber que são seres humanos, que são pessoas como nós, e que a gente tem que ter respeito e tem que dar espaço para que essas pessoas possam circular. Isso é muito importante. Então, é um livro necessário. Também acho. E te provoco aqui ao vivo, que eu acho que esse livro é jovem adulto. Pois é. Confraria, não sei se concorda comigo. Às vezes a gente, essas questões nichadas, né, parece que elas pertencem aos nichos, mas não, elas são questões da sociedade. A gente precisa trazer para a roda de conversa esses assuntos, né, porque somos uma sociedade que precisa respeitar todas as identidades. Eu acho que esse é o ponto, né, que a gente ainda não consegue, e por isso tanta violência. Isso que você traz no seu livro, que eu achei muito interessante, acho que por isso eu acho que dialoga tanto com o jovem adulto, que você traz a bagagem da história toda do personagem. Né? Desde criança. Essa sua escolha de contar, não a partir do ponto onde isso chega nele, e contar toda a história dele, eu acho que talvez tenha sido aí que me pegou para achar que tem esse diálogo com o público jovem também. Jovem, né? Sabe? E eu acho interessantíssimo esse olhar do jovem adulto, porque é um público que me interessa muito, jovem. Eu acho muito bacana esse seu feedback, esse seu olhar.
Eu acho que é um público que Agora, me eu acho que o interessa. mercado, de uma certa forma, de um tempo para cá, ele tem abraçado dois públicos que eu sempre achei que ficavam um pouco esquecidos. O jovem adulto, né? Que é esse que deixou de ser adolescente e ainda está entrando na vida adulta, né? Sei lá, seus 21 anos, por aí. E é um público que consome bastante. É um público muito leitor, muito consumidor, e que por muito tempo ficou esquecido. E o pré-adolescente. Faz muita coisa. Que fica no meio do infantil. Aí o 12, 14 anos, que tá tirando o pé da infância e colocando o pé na adolescência, que é um público também que de um tempo para cá tem sido pensado nesse público leitor também, né? Muito interessante isso. Esse seu olhar é maravilhoso, eu adorei isso. Muito bom. E a gente pode falar né, tem a menina que entrou na história. E aqui nesse livro tem os 3 personagens e o Rafa agora surge com Menina e as Ideias. Legal. O Rafa é um garoto que gosta de tecnologia, ele cria uma máquina do tempo dentro do quarto. E eles viajam nessa história aí, é uma aventura, também com a mesma pegada da menina que entrou na história, com muita ilustração. Vai ter o mesmo estilo de projeto gráfico? Todo estilo, o mesmo estilo de projeto gráfico, é o mesmo ilustrador, Beto Caldeira. Mas você está considerando uma série? Eu acredito que fecha com a Valentina, que são 3 personagens, então é a menina que entrou na história, a menina e as ideias e a próxima da Valentina. Será? Não sei, vamos ver. Vamos ver se a cabeça vai... Olha que a gente, se provocar, sai, né? Sai. Ai, Alex, foi muito bom. Adorei. Conversar com você, com todo mundo vendo. Caramba. A gente está sempre se encontrando, conversa bastante. E a gente já chegou aqui... Não, Simone, eu adoro Simone. Simone é uma escritora maravilhosa. Adoro. E, como eu disse no início, a gente tem o apoio Mulher Preta Sou Negão e tem presente. Oba! Sério? Eu adoro ganhar presente. Sempre que tem. Legal. Espero que você goste. Deixa eu abrir aqui pro pessoal ver, né? Mulher Preta Sou Negão, olha que legal esse nome. É uma marca linda de camisetas, taças, chinelo. Essa taça, inclusive, ó. Olha que legal. É a novidade deles que eu recebi ontem. Que massa. Oba, olha que legal. Vamos abrir aqui. Adorei. Olha, ser feliz é melhor que ser rir. Cara, que máximo. Muito bom. Obrigado, viu? Obrigada, Alex, viu? Foi um prazer obrigado, te receber Simone. aqui. Abraço. Bom demais. Obrigado, viu? Obrigada, gente. Espero que vocês tenham curtido esse nosso papo. E até o mês que vem. E, gente, foi muito bom.